E eles iam caminhando. E aí no 18 diz assim: e um deles, cujo nome era Cleopas, guarda bem esse nome, respondendo lhes disse: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? Parece ter uma oração, né? Quantas orações com raiva a gente faz. Será que você não está percebendo, Jesus? Está ruim? Está brincando comigo? Está vendo que eu estou sofrendo, Jesus? Se você nunca fez essa oração, posso dizer por você que eu já fiz. Estou cansado, Jesus. Você não está percebendo, não? Fechou o olho, não enxerga mais. Quantas orações indignadas nós fazemos diante de uma pergunta de Jesus? Jesus perguntou para eles: o que vocês conversam e por que estáis tristes? Será que você não percebe, não é daqui da terra, desse ambiente, não caminha com a gente? Todo mundo aqui fala da mesma coisa. Todos aqui falam da mesma coisa. E lhes disse: quais coisas? Mas Jesus também é brincadeira, né? Não sei se você já sentiu essa perguntinha de Jesus, mas eu já senti uma vez. O que, João? Quais coisas, Cleopas? Ô meu querido, o que aconteceu? Me conta detalhadamente, porque até agora você só está me criticando. Quais coisas? E aí diz assim lá no 19: e ele lhes disse, e eles lhes disseram a respeito do Jesus de Nazaré, que foi, já não é mais. Ele começa a botar tudo no passado. Que foi profeta, poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ele já não é mais. Jesus, ele foi um profeta poderoso. Não é mais o Messias, ele foi um profeta. Não foi nem o Messias mais. Ele foi um profeta. No 20: e como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos, já não esperamos mais. Nós só esperávamos que ele fosse. Olha que coisa séria que a igreja está vivendo nos dias de hoje. Nós esperávamos que Jesus fizesse algo contra o Covid. Nós esperávamos que Jesus fizesse algo contra isso. Nós esperávamos, ele já não faz mais. Esses homens estão dizendo que nós esperávamos que ele fosse esse homem poderoso, que ressuscitaria, que salvaria a humanidade, que aconteceria na terra. Nós esperávamos, mas ele não fez, cara, mas Jesus está ali. Nós esperávamos que ele fosse quem haveria de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Sim, e também algumas das nossas mulheres nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. Olha que coisa séria. É muito sério isso. Ele está dizendo que Jesus já não é mais o que ele diria que seria. Jesus já não é mais a promessa que ele fez. Jesus já não é mais o libertador de Israel. Jesus não é mais o que vai trazer remissão à humanidade. Aí ele diz assim, sim, no 22. Eles continuam, sim. E também algumas das nossas mulheres nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos, que lhes diziam estar ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e achando isto mesmo, como as mulheres haviam dito,
mas a ele não viram. Meu irmão, se existe uma promessa, anjos trouxeram a palavra de resposta, a palavra foi entregue, por que ainda assim existe a indagação, as razões e o porquê de Jesus não estar mais ali? Porque nós trazemos cargas, medos, angústias, dores, aflições, ansiedades, vontades de desistir. Ou é só eu que carrego isso? Ou é só eu que tenho essas vontades em vários momentos da vida? A gente passa por isso. Talvez a gente esteja no altar, muitas vezes se sente sozinho, abandonado, não tem com quem conversar muitas vezes. Qual é a carga que você trouxe até hoje? Qual é a carga que você trouxe até hoje, esta noite, para dizer que Jesus não está mais no teu caminho, para dizer que Jesus te abandonou, para dizer que Jesus não é mais o seu Deus, para dizer que Ele só foi um profeta? Então, no 25 diz assim: então Ele lhes disse, ó tolos. Olha que interessante. No 25, então Jesus lhe disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Olha que loucura. Será que se Jesus olhar para você e falar assim, ó, como tu é tolo de não entender quem eu sou, será que seu olho não cairia a escama na hora? Não cairia de uma vez só? Falei, é Jesus. Agarrar ele no meio do caminho é Jesus. Só que razões humanas, legítimas, muitas vezes nos impedem disso.